Olá, meu nome é Sônia, eu sou enfermeira do Programa Estadual de Imunizações, uma das responsáveis pela área de normas e procedimentos em vacinação. E esse vídeo é para a gente conversar um pouquinho sobre os procedimentos de conservação e armazenamento das vacinas, mais especificamente em relação às vacinas da Covid. Então, eu vou mostrar aqui uma apresentação. Então, vamos lá. Vai falar aí sobre a conservação e armazenamento das vacinas, e não tem como a gente falar nisso sem abordar a questão da cadeia de frio. Quando a gente fala em cadeia de frio, a gente está falando sobre todo esse processo de conservação e armazenamento dos imunobiológicos, desde quando ele é produzido no laboratório até o momento em que ele é de fato aplicado no usuário. Então, durante todo esse processo, inclusive o momento de recebimento, de transporte, de armazenamento, a gente precisa cuidar para que esse imunobiológico chegue até o usuário, preservando as suas características originais. Então, com relação à temperatura, a gente precisa estar sempre muito atento, né, ao manejo em relação a esse imunobiológico, para garantir que ele de fato seja eficiente, a sua eficácia seja garantida, para que chegue isso até o usuário. Então, a gente tem esses pontos para observar em relação à cadeia de frio, né, recebimento, armazenamento, conservação, transporte e distribuição. No nosso caso, ainda mais a questão do recebimento, armazenamento e conservação. Talvez, em relação à vacinação extramuro, a gente também pode estar aí preocupando com relação ao transporte desse imunobiológico. Então, como é que a gente vai fazer todas essas ações de maneira a garantir a eficácia desse produto até o usuário? Então, a gente precisa ter sempre em mente que as vacinas, elas são termoláveis, então, elas, quando expostas a qualquer coisa relacionada à temperatura inadequada, a ação direta de luz solar, por exemplo, isso pode inativar proteínas desse agente imunizante. Então, dependendo do que eu submeter esse imunobiológico, eu posso, inclusive, estar aplicando uma vacina sem eficiência, né? Então, a gente precisa cuidar para que todo esse processo siga as normas em relação à conservação e armazenamento. Então, mais uma vez, o manuseio inadequado, né, ou equipamentos com defeito, a falta de energia, isso tudo pode interromper esse processo de refrigeração, né, comprometer essa cadeia de frio, e isso vai também comprometer a potência e eficácia dos imunobiológicos. A temperatura ideal de conservação, né, na nossa sala de vacina, ou mesmo durante a vacinação extramuro, é entre +2 e +8. Idealmente, seria a temperatura de +5 graus, e isso é realmente aquilo que está entre o máximo e o mínimo. Então, a partir do momento em que esse imunobiológico é exposto a temperaturas menores do que 2 graus Celsius, ou maiores do que 8 graus Celsius, a gente precisa acender o alerta, comunicar às instâncias superiores. Esse imunobiológico entra sob suspeita, então é avaliado se houve aí a possibilidade do comprometimento da eficácia desse imunobiológico, e a partir daí as medidas são tomadas. Apresentando um pouquinho dos equipamentos de refrigeração, nós temos aí a câmara de refrigeração. Hoje em dia, na verdade, desde 2019, final de 2019, o refrigerador doméstico não é mais indicado para a conservação dos imunobiológicos, porque dentro do refrigerador doméstico há aí uma diferença de temperatura, por exemplo, em relação à primeira prateleira e à terceira prateleira, né? Isso a gente não vê aqui dentro da câmara de refrigeração. Ela consegue manter a mesma temperatura da primeira até a última prateleira. Então, ela é o equipamento mais indicado para armazenamento desses imunobiológicos. Ainda assim, é necessário que a gente tenha esse controle diário de temperatura. Então, é preciso que a gente anexe aí ao lado dessa câmara de refrigeração um checklist
de temperatura. A temperatura precisa ser avaliada e registrada no início do plantão e no final do plantão, né, do turno de trabalho. Então, a gente precisa ter esse cuidado, inclusive com a câmara de refrigeração, né? Controle de temperatura. Nós temos a caixa térmica, né, de uso diário. O material ideal é essa de poliuretano, não é a de isopor, né? Então, é essa aqui. E a capacidade mínima que a gente recomenda em relação a litros, né, são de 12 litros. Essa caixa tem um tamanho e formato ideal para que a gente consiga dispor as bobinas de gelo reciclável de maneira a cobrir todas as paredes, né, dessa caixa térmica. Então, a capacidade mínima de uma caixa térmica de uso diário na sala de vacina é essa de 12 litros. Para ajudar a gente em relação ao controle da temperatura, temos o termômetro. O ideal é que seja esse aí que marca o máximo e mínimo de temperatura, né? Então, em cima, normalmente, a gente tem a temperatura ambiente e embaixo a temperatura do bulbo, né? Então, a gente coloca o bulbo dentro da caixa térmica e ela vai estar marcando ali a temperatura daquele momento. Quando a gente aperta o botãozinho de máximo e mínimo, ela vai dar, respectivamente, o máximo que chegou e o mínimo que chegou a essa temperatura, né? A gente sempre coloca como ponto de corte, então, o reset. Então, alguns termômetros têm o botãozinho de reset. Naqueles termômetros que a gente não visualiza o termômetro de reset, é só segurar e apertar esse botãozinho de máximo mínimo por alguns segundos, 2 ou 3 segundos. Aí ele reseta. E a partir dali, ele vai estar medindo o máximo de temperatura e o mínimo de temperatura até o próximo momento que a gente resetar. Essa questão do resetar o termômetro é importante também no momento da abertura, né, da caixa térmica. Sempre que a gente abrir a caixa térmica, a gente pega o imunobiológico, fecha a caixa e reseta o termômetro. Isso é importante para que ele passe a contar o máximo e o mínimo a partir desse momento do reset. É como se eu estivesse zerando o termômetro a partir daquele momento. Um outro equipamento relacionado ao controle de temperatura, equipamento insumo, né, de conservação, é a bobina de gelo reutilizável, conhecida também como Gelox, né? Essa bobina ela tem capacidades ml diferentes, ela pode ser de água, pode ser de gel. A gente precisa estar sempre atento com relação à validade desse produto. A bobina vence, ela tem aí alguns laboratórios, algumas fabricantes que estabelecem uma validade de 3 anos, outras de 5 anos. A gente tem que estar sempre atento a esses escritos na própria bobina que dizem por quanto tempo ela vale. Por exemplo, essas de gel, se passarem da validade, do tempo de validade, a gente não consegue mais garantir que ela está funcionando a contento. Então, a gente usa essas bobinas dentro das caixas térmicas de uso diário para conservar, ajudar nessa conservação dos imunobiológicos dentro da caixa. Mas, antes da gente utilizar essa bobina, é preciso que elas passem pelo processo de ambientação. E a ambientação é realmente fazer com que ela chegue numa temperatura ideal para que eu coloque, de fato, ela dentro da caixa térmica. As bobinas, elas são armazenadas, devem ser armazenadas em freezer. E esse freezer normalmente mantém aí a menos 20 graus. Eu não posso colocar uma bobina congelada direto do freezer dentro da caixa térmica. E esse processo pelo qual eu climatizo, ambiento essa bobina, é preciso ser realizado antes de colocá-la dentro da caixa térmica. Então, como eu faço isso? Eu retiro essa bobina do freezer, né? No momento que eu retirar essa bobina do freezer, ela vai apresentar essa névoa branquinha, né? Então, a gente deixa a bobina descansando, né, repousando sobre alguma bancada, de preferência uma bancada de inox, né, até que essa névoa desapareça totalmente. Então, demora algum tempo, né, isso vai depender, lógico, da temperatura ambiente. Então, isso precisa acontecer, essa névoa branca precisa desaparecer,
Isso quer dizer que tem aí uma temperatura, essa bobina está numa temperatura entre 0 e 1 grau. Então, eu vou ter que dar um tempinho até que essa bobina saia do congelamento, menos 20 graus, até essa temperatura entre 0 e 1. E esse momento é o momento em que a névoa desaparece totalmente. Então, aí tem uma fotinho dessa bobina que não está aclimatada, não está ambientada. Depois que essa névoa desaparece, né, esse gelinho vai condensando, então começa a aparecer essas gotículas de água. Isso quer dizer, né, quando essa bobina está molhada, suada, que a gente chama, isso quer dizer que está na temperatura ideal entre 0 e 1. Então, eu posso colocar essa bobina dentro da caixa térmica. Só que antes de colocá-la lá dentro, é necessário que a gente realize a secagem. Então, eu preciso secar, tirar todas essas bolinhas de água, para só depois colocá-la dentro da caixa térmica. O ideal é que seja com papel toalha e não com pano, né, qualquer outra toalha de tecido. Então, aí o resuminho do processo, né, a gente retirando essa bobina de dentro do freezer, deixando ela aclimatar, ambientando ela em cima de uma bancada de inox, até que ela desapareça a névoa e comece a suar, né, dar a gotícula de água. Depois que ela dá essa gotícula de água, a gente seca e aí ela pode ser colocada dentro da caixa térmica de uso diário. Assim, aqui está a organização de uma caixa térmica de rotina na sala de vacina. Então, percebam que dentro da caixa térmica a gente precisa dispor as bobinas de maneira a cobrir todas as 4 laterais dessa caixa, né, o máximo possível, porque assim a gente evita a transferência de calor do meio externo para um meio interno. Então, a bobina, ela fica dentro da caixa térmica, em volta dos imunobiológicos, para proteger esses imunobiológicos de transferência de calor. A gente precisa sempre dispor esse bulbo do termômetro no centro da caixa, que seria o local mais quente da caixa, mais longe das bobinas. Então, se esse centro da caixa está dentro da temperatura ideal, a gente pode dizer que o envolto da caixa também está, né? Mais próximo das bobinas também está. Então, esse é o local que a gente prefere, né? A recomendação é que o bulbo do termômetro seja disposto bem no centro da caixa. Com relação à vacinação extramuro, então aquela que é realizada fora da sala de vacina, é sempre interessante que a gente organize essa logística para a gente levar pelo menos 3 caixas térmicas. Então, uma é só para armazenar as bobinas já climatizadas, já ambientadas. Outra caixa só para a gente acondicionar os imunobiológicos que vão ser utilizados, estão sendo utilizados naquele momento, né, os de manuseio, e uma outra caixa para a gente utilizar como estoque de imunobiológicos. Essa de estoque de imunobiológicos vai servir como se fosse um equipamento de refrigeração, né, para a gente evitar ficar abrindo o tempo todo, e aí a gente retira aquilo que a gente vai usar, coloca dentro da caixa reservada para os imunobiológicos de manuseio. Então, uma regrinha que a gente precisa utilizar na organização da caixa térmica em ações de vacinação extramuro é de colocar as bobinas além da lateral, de todas as laterais, uma bobina no fundo. Então, só nesse momento de transporte para uma vacinação extramuro é que a gente coloca a bobina no fundo. Fora isso, não é recomendado colocar a bobina no fundo da caixa. Então, quando a gente faz uma vacinação dentro da sala de vacina, eu disponho as bobinas somente na lateral. Quando a gente está em transporte para uma vacinação extramuro, eu disponho uma bobina no fundo da caixa. A partir do momento que eu cheguei no meu local, né, no parque ou na escola, no ginásio, para fazer a minha vacinação, aí eu preciso retirar essa bobina do fundo da caixa e deixo apenas as das laterais. Mais uma vez, o bulbo do termômetro sempre no centro da caixa.
Então aí a organização para uma caixa térmica em vacinação extramuro, lembrar da regrinha de colocar uma bobina no fundo durante o transporte. Uma vez que eu cheguei ao meu local, aí eu posso retirar essa bobina do fundo. Então, durante o transporte dessa vacinação extramuro, a gente precisa atentar para alguns pontos, né? O veículo precisa ser adequado, minimamente climatizado, para que a gente consiga manter essa temperatura de acordo, né? Porque, por exemplo, na sala de vacina, o ideal é que a temperatura esteja entre 18 e 20 graus, para que esse imunobiológico não sofra um choque térmico, né, em relação, no momento que a gente vai tirar do equipamento de refrigeração. O motorista desse veículo precisa estar orientado em relação ao que está ali dentro da caixa, né, que a gente precisa climatizar esse ambiente o mais eficazmente possível, levando em consideração o imunobiológico. De preferência, o transporte, né, esse veículo que a gente utilizar para o transporte, seria ideal que ele fosse exclusivo para esse fim, para a gente diminuir o risco de contaminação. As caixas térmicas, as bobinas reutilizáveis, tudo a gente precisa planejar para que esteja em quantidade suficiente para evitar que a gente fique retornando à sala de vacina, né? Termômetros em quantidades adequadas, calibrados, com a pilha nova, né, com menos de 3 meses de preferência, para que consiga captar a temperatura de maneira eficaz desse imunobiológico. E também a gente está sempre cuidando dessa ferição da temperatura desses imunobiológicos que estão dentro da caixa térmica. De preferência, anotar também essa temperatura, né? Vou passar aqui um videozinho agora que resume bastante dessas informações que a gente falou até agora, tá? Então, é um vídeo sobre conservação e armazenamento dos imunobiológicos, organização da caixa térmica também. Nós vamos demonstrar agora os procedimentos de organização da caixa térmica. Antes da gente colocar as bobinas dentro da caixa, é preciso ambientá-las. Então a gente tirou as bobinas diretamente do freezer e colocou nessa bancada, de preferência bancada de inox, né, para a gente conseguir fazer a ambientação. Então perceba que ela está congelada, a gente nunca pode colocar a bobina congelada diretamente na caixa, para que a temperatura não caia muito rapidamente. Então a gente precisa fazer esse processo de ambientação, que é deixar a bobina nessa bancada até que ela sofra o processo de ambientação. Então vocês vão ver que ela está congelada aqui, ela vai começar a suar. Ela começando nesse processo, a temperatura chega próximo do ideal para ser colocada dentro da caixa, que é entre 0 e 1 grau. Então essa já começou a suar. Percebam que essa também já está suadinha, que é com essas gotículas de água. Suada também. Quando ela chegar mais ou menos nesse processo, é o momento em que a gente seca com papel toalha. Então, é importante que seja com papel toalha, não com nenhum pano, para que a gente descarte o papel depois. Para só então colocá-la dentro da caixa. Depois que ela passou pelo processo de ambientação e foi seca, é o momento em que a gente pode colocá-la dentro da caixa. Após ambientadas e secas, é o momento da gente colocar as bobinas dentro da caixa térmica. Então, vou abrir a caixa térmica. O termômetro já está centralizado nela, porque é esse o local do termômetro que precisa estar. E aí, a gente vai colocar as bobinas de maneira que toda a caixa esteja coberta. Todas as laterais da caixa fiquem cobertas com a bobina, para que o calor não entre do meio externo para o meio interno. Por isso a importância de todas as laterais da caixa ficarem cobertas com a bobina, já ambientada e seca. Nós vamos fechar. Observem a temperatura, ela vai diminuir
A partir do momento que ela chegar entre 2 e 8, é o momento em que a gente coloca a nossa vacina dentro da caixa. Então a gente vai esperar essa temperatura reduzir até o ideal para a gente colocar as vacinas dentro. Agora nós vamos demonstrar a organização da caixa térmica de uso diário. Ela já chegou à temperatura ideal para a gente proceder à organização das vacinas dentro da caixa. Então eu vou abri-la, percebam o bulbo do termômetro centralizado na caixa, é assim que eu vou deixar esse bulbo. Tirei os meus imunobiológicos do equipamento de refrigeração, posicionei aqui dentro e mais uma vez volto com o bulbo centralizado na caixa. Sempre lembrar de resetar esse termômetro. Então é isso, pessoal. A gente espera estar contribuindo nesse processo aí, né, de obtenção de conhecimento em relação às ações de vacinação. A gente quer agradecer também esse empenho de vocês, supervisores, em ajudar a gente nessa missão aí, organizar as ações de vacinação contra a Covid da melhor maneira possível. Então, muito obrigada e nós estamos sempre à disposição. Só entrar em contato com a gente pelos telefones e e-mail que estão aí.